Seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o professor Alex Silva e neste momento você está na nossa Escola Bíblica Dominical. E na nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição número 7 da nossa revista Práticas Bíblicas, edição 1, produzida pela nossa Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. E o tema da nossa aula de hoje é a Igreja Relevante. Então, vem comigo para a nossa aula. O texto base está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 ao 10, onde Paulo intitula a igreja de Tessalônica como uma igreja exemplo para outras igrejas. E é exatamente sobre a igreja de Tessalônica que nós vamos refletir ao longo dessa aula. Muito importante para você durante toda a lição, durante toda a semana, é você fazer as devocionais diárias. Isso vai fazer com que a lição tenha um significado ainda maior para você. Você tenha uma reflexão ainda maior de tudo o que a revista tem a passar acerca da lição. Então, faça as suas devocionais diárias. Isso vai te edificar bastante. Vamos agora para a nossa introdução. Os primeiros cristãos usaram o termo eclesia com 3 sentidos: uma instituição, uma congregação particular e os redimidos de todos os tempos. Como uma instituição, a igreja recebeu autoridade para anunciar os termos ou condições pelas quais Deus perdoa o pecado do homem. Em uma de suas aparições aos seus discípulos, depois da ressurreição, Jesus lhes concedeu o Espírito Santo e os enviou a proclamar o perdão dos pecados mediante o reconhecimento de seu sacrifício na cruz. Ou seja, a igreja como instituição tem autoridade para anunciar aos homens o perdão do pecado mediante o reconhecimento de que Jesus Cristo é o Senhor e o reconhecimento do sacrifício que Jesus fez pelo homem na cruz do Calvário. Agora, a igreja como os redimidos de todos os tempos é chamada de Universal Assembleia e Igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Ela é composta por todos os crentes de todos os tempos e lugares, todos que foram regenerados, santificados e os que já foram ou serão glorificados. A maioria das referências no Novo Testamento é para a igreja como congregação, seja local ou particular. São cerca de 93 citações. A igreja local ou particular é o grupo de pessoas regeneradas, reunidas voluntariamente num lugar, em conformidade com o ensino de Cristo, a fim de adorá-lo, proclamar o seu evangelho, ensinar, consolidar e estabelecer seu reino na terra. Ou seja, nós somos um grupo de pessoas redimidas, pessoas regeneradas pelo evangelho, pessoas que foram salvas, pessoas que foram saradas, que têm um comum objetivo, que é adorar Jesus Cristo, que é adorar a Cristo Jesus, proclamar o evangelho e propagar o reino dos céus aqui na terra. Agora nós vamos ver algumas características de uma igreja local do Novo Testamento, que é justamente a igreja de Tessalônica, uma igreja que se tornou relevante para sua realidade, para o seu tempo, e que agora vai se tornar relevante para nós. E nós vamos entender através da igreja de Tessalônica como nós podemos nos tornar uma igreja relevante. Um primeiro ponto: uma igreja relevante é uma igreja organizada. Geel McDaniel, em seu livro As Igrejas do Novo Testamento, define a igreja como um grupo organizado de crentes batizados com iguais deveres e privilégios, administrando seus negócios sob a direção de Cristo, unidos na fé que ele ensinou, ligados pelo pacto que ele mandou, cooperando com outras agremiações semelhantes nos empreendimentos para a extensão do seu reino. A igreja, portanto, não é simples aglomeração de pessoas, é mais que uma simples congregação de seres humanos. Como podemos ler na primeira epístola aos Tessalonicenses, ela é também local de trabalho organizado, de crentes organizados,
A organização é indispensável à constituição de uma igreja, pois é assim que se adotam princípios, elegem-se os vínculos e escolhem os oficiais. Nessa imagem, nesse slide nós temos duas imagens. Primeiro, essa imagem de baixo que eu queria destacar nesse primeiro momento. Um rapaz, que aqui poderia ser, por exemplo, o pastor, com um monte de entulho, papéis, papelada, tudo desorganizado. Você imagina a igreja de Cristo dessa forma. Imagina um pastor pegando uma igreja totalmente desorganizada. Imagine Deus olhando para uma igreja totalmente desorganizada. Imagine agora alguém que quer conhecer a Jesus Cristo e encontra uma igreja totalmente desorganizada. Você acha que isso seria atraente aos olhos de alguém que quer conhecer a Jesus Cristo e encontra um ambiente desorganizado? Acredito que não. Para participar da igreja como organização, as pessoas devem se batizar, testemunhando sua fé em Jesus Cristo. Ao fazê-lo, passam a ter deveres e privilégios iguais. A ideia de uma classe dominadora é estranha ao Novo Testamento. Jesus condenou de maneira contundente esse costume pagão. Oficiais são escolhidos para guiar, não para dominar. Diáconos são eleitos para servir, auxiliando o pastor e a igreja, cuidando da beneficência e participando no preparo das ordenanças. O pastor pode e deve guiar, aconselhar o seu irmão na fé, mas não deve tornar-se um impositor. Não pode transformar-se em um déspota, porque ambos, tanto o pastor quanto a ovelha, possuem direitos e deveres. A igreja local organizada governa-se a si mesma, administrando seus negócios debaixo da soberania de Cristo. Sua única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada, e Cristo é o cabeça sobre todos os seus empreendimentos, atitudes e decisões. Tendemos a pensar em igreja organizada somente quando uma congregação é oficialmente, mediante concílio, reconhecida como igreja e adquire a sua autonomia administrativa. Porém, a verdade é que congregações e igrejas devem se manter em constante organização, aperfeiçoando-se na administração de seus negócios, não descuidando-se de suas práticas litúrgicas e zelando ardentemente por suas disciplinas espirituais. Agora eu queria destacar um segundo ponto no nosso slide, que é a segunda imagem. Observe que é um ambiente que dá mais prazer de se ver, um ambiente mais organizado, de pessoas que estão em comum acordo, de pessoas que estão seguindo o mesmo caminho, pessoas que têm prazer em andar juntas, pessoas que têm prazer em estar juntas. Esse é o ambiente ideal e é o ambiente que deve se apresentar uma igreja relevante. Ou seja, nós precisamos buscar sempre que a nossa igreja, que o ambiente em que nós estamos servindo a Deus e que nós, quanto igreja, sejamos organizados, porque isso fará com que o evangelho cresça e que a nossa igreja local seja uma igreja cada vez mais relevante. Uma igreja relevante é uma igreja organizada e nós precisamos ser dessa forma. Agora uma aplicação para a vida. Uma igreja relevante é uma igreja organizada e em constante organização. Esta é uma responsabilidade da liderança e de cada um dos membros. Agora, uma pergunta para você. Qual é a realidade da sua igreja? Pense nisso. Qual é a realidade da sua igreja? E pense nessa segunda pergunta. De que maneira você tem contribuído para mantê-la ou torná-la marcante nesse aspecto? Será que a igreja que você tem congregado é uma igreja como na primeira imagem que nós vimos anteriormente? Um ambiente desorganizado, um ambiente que não dá um prazer de se estar por conta da desorganização? Ou será que a sua igreja é como na segunda imagem? Organizada, todo mundo em comum acordo? Será que você tem contribuído para que o ambiente da sua igreja seja marcante nesse sentido? Uma igreja relevante, uma igreja organizada que se torna relevante para os outros? Pense nisso, reflita e veja onde você se encaixa nisso. Caso tenha algo para corrigir, a lição está te dizendo, você precisa se tornar um membro organizado para que a igreja que você está se torne uma igreja organizada. O segundo ponto
é que uma igreja relevante exercita a fé e exercita o serviço. A igreja de Tessalônica era uma igreja de fé. Os membros de uma igreja formam um corpo unido na mesma fé, na fé que Jesus ensinou. Essa fé possui conteúdo doutrinário que compreende a natureza pecaminosa do homem, o amor eterno de Deus, a divindade de Cristo e o seu poder de salvar, a missão e trabalho do Espírito Santo, o livramento da pena e do poder do pecado e as ordenanças dadas à igreja. Em Tessalônica, a fé era operante e isto se tornava evidente na realização de boas obras. A fé é o motor que impulsiona o crente à ação, levando-a se voltar para o mundo e proclamar o Evangelho de Cristo. Somente pela fé nós nos dispomos ao cumprimento da ordem de Cristo de fazer discípulos, batizar e ensinar. A igreja que se omite no cumprimento de uma dessas responsabilidades está fraca em sua fé e tira a vida da grande comissão. Perceba que a fé ela é muito importante. A fé da igreja de Tessalônica era muito grande, muito importante, uma fé que nós precisamos ter. Mas nós precisamos também colocar em prática aquilo que Deus quer de nós e aquilo que a fé nos impulsiona a colocar. Portanto, faça com que a sua fé seja um combustível, mas que você não fique parado, que você faça sempre o serviço, sempre as coisas. Isso que uma igreja relevante precisa entender. A igreja dos Tessalonicenses tornou-se notável neste particular. Seguiram o exemplo dos seus evangelizadores e o do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, estavam revestidos com a couraça da fé e receberam e transmitiram a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Se tornaram exemplo para os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia. As notícias sobre a sua fé chegaram a todos os lugares. Receberam bem os mensageiros, deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Estavam esperando que Jesus, o Filho ressurreto de Deus, voltasse ainda em sua geração. Criam na salvação e no livramento do castigo divino, e então ousaram na proclamação do Evangelho. Perceba nessa segunda imagem. A primeira imagem nós temos a fé, pessoas que creem, pessoas que têm fé em Cristo Jesus. Mas na segunda imagem nós temos pessoas que creem no Evangelho, mas que transmitem, que em comum acordo, em união, levam o Evangelho de Cristo para o mundo. Agora eu queria destacar essa terceira imagem. Se você observar, nós temos vários coelhos dentro de um carro, enfrentando um trânsito pesado, e uma tartaruga de bicicleta. Uma tartaruga que sempre é um animal que a gente olha, um animal que a gente vê e fala, poxa, é muito lento. Mas não, ela se propôs a fazer algo diferente. E o coelho, que é um animal rápido, tem um dom de ser rápido e não está exercendo isso. Pelo contrário, está na sua zona de conforto. Eu queria fazer você refletir. Nós precisamos, a cada dia, sair da zona de conforto e buscar fazer aquilo que Deus nos ordenou a fazer. A segunda imagem é exatamente o que Deus nos ordenou a fazer. Crer e levar o Evangelho. Quando Jesus sobe e deixa a mensagem para os discípulos, ele diz, vão e façam discípulos de todas as nações, ou seja, levem o Evangelho. Nós precisamos sair da zona de conforto, fazer algo diferente, fazer um diferencial e fazer com que o Evangelho alcance todas as pessoas, porque essa é a proposta de Cristo. Agora vamos para a aplicação para a vida. Nossa fé deve nos tornar operantes na realização de boas obras, na proclamação do Evangelho e no acolhimento, ou seja, deve nos impulsionar à ação. Você é um crente operante ou acomodado? Quais são as qualidades que você identifica em uma fé operante? Nossa fé deve nos tornar operantes na realização de boas obras, na proclamação do Evangelho e no acolhimento, ou seja, deve nos impulsionar à ação.
Você é um crente operante ou é um crente acomodado? Quais são as qualidades que você identifica em uma fé operante? E aí? Será que você é um crente operante, um crente que coloca em prática aquilo que o Evangelho propõe? Será que você se propõe à operação ou você é um crente acomodado? E aí eu volto naquela imagem. Você será que está colocando os seus dons, aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que você faz de melhor, como os coelhos estão fazendo? Ou você está fazendo como a tartaruga, fazendo algo diferente, indo além daquilo que você nasceu para fazer por conta do Evangelho de Cristo? A proposta do Evangelho é você ir além das suas próprias forças para que o Evangelho alcance muitas e muitas pessoas, como é a proposta. Portanto, pense nisso. Pense nisso. Você é um crente operante ou você tem se tornado acomodado? Se você é um crente acomodado, saiba que a lição de hoje está te dizendo que para você ser relevante, você precisa colocar em prática aquilo que você acredita, aquilo que Deus está te dizendo. Nós vamos agora para o terceiro ponto. A igreja relevante, uma igreja relevante, é uma igreja que pratica a cooperação. A igreja de Tessalônica trabalhava em amor. Era formada por crentes cooperadores. O que é cooperar? Significa operar juntamente com, colaborar, trabalhar junto. Os tessalonicenses cooperavam uns com os outros de tal maneira que o apóstolo Paulo diz que eles não precisavam ser instruídos quanto ao amor fraternal, uma vez que amavam uns aos outros de forma que isto se tornara notável em toda a província da Macedônia. Eles cooperavam com o trabalho do Senhor e com outras igrejas. Segundo o ensino de Paulo, não há medida para o exercício do amor fraternal traduzido pela cooperação. Crentes que amam fraternalmente são conduzidos com eficácia por um líder inteligente a um trabalho em cooperação. É por isso que Paulo tinha tantos cooperadores, dentre eles Timóteo, Tito, Clemente, Demas e Lucas. Quando os crentes trabalham em cooperação, eles são motivos de gratidão a Deus. A cooperação é essencial ao sucesso da igreja, assim como foi nas batalhas e vitórias do povo de Deus no deserto. É esta cooperação que possibilita a realização de grandes obras e conduz as pessoas a Cristo. Quando cooperamos com o Senhor, Ele coopera conosco. E então, é certo que realizaremos a sua vontade. Cooperar é diferente de competir. Na cooperação, os objetivos são estreitamente vinculados. Já na competição, eles são excludentes. Ou seja, quando eu coopero com alguém, o meu objetivo está vinculado com o daquela pessoa. Agora, quando eu estou competindo com ela, nós não estamos com um vínculo, nós não estamos indo na mesma direção. Pelo contrário. Portanto, pegue essa imagem para você. Olha lá em cima, tem um fruto que é o objetivo final. Porém, todos estão fazendo um trabalho em equipe, um trabalho conjunto, um cooperando com o outro, para que esse resultado chegue. Percebe que não tem ninguém, percebe que o último, ele não está lá em cima, não é ele que vai receber o fruto de primeira, não é ele que vai pegar o fruto. Mas o trabalho dele é tão importante que se ele não estivesse ali, aquele fruto permaneceria naquele mesmo lugar. É exatamente assim que nós precisamos agir com o Evangelho. Um cooperando com o outro, fazendo uns para com os outros em conjunto, para que o fruto seja encontrado, para que as pessoas encontrem o Evangelho, para que a Igreja de Cristo faça com que o reino dos céus cresça nessa terra, para que as pessoas encontrem a Cristo e para que a Igreja encontre mais e mais pessoas dispostas a conhecer e a entender que Jesus Cristo é o Senhor. No princípio, era o desconhecido e o medo. O homem, na aurora de sua existência, percebeu que a ação coletiva era uma ferramenta indispensável à sua sobrevivência
e à preservação da espécie. Agregados na somatória de suas cabeças e braços, construíram obras maravilhosas, perpétuas talvez. Monumentos que, século após século, demonstram o privilégio de ele ser um animal que pensa e transforma a paisagem, a natureza, o seu mundo. Juntos foram capazes de manter e consolidar preceitos éticos e morais que já duram 2 milênios. Valores que deram um novo sentido e uma nova perspectiva à vida. Nas ações coletivas, realizaram transformações extraordinárias, derrubando preconceitos, barreiras sociais em direção à conquista da liberdade, da igualdade e da fraternidade entre os seres humanos. Através destas ações, o homem descobriu suas potencialidades individuais, mas, em um determinado momento, acreditou que poderia se construir sozinho, isolado. Toda a tecnologia desenvolvida por centenas de milhões de mentes ao longo de milênios pareciam lhe dar os meios para suas expectativas de ascensão e realização. Porém, o homem se descobriu só. Constatou que, por maior que fosse a fé em si, jamais conseguiria remover um pequeno monte sequer. Caiu em si, na revelação de seu individualismo estéril. Percebeu que na matemática da vida, 1 mais 1 é sempre maior que 2. O homem do terceiro milênio está redescobrindo os valores da ação coletiva. A importância da cooperação. Nós saímos na frente. Aplicação para a vida. Qual a parcela de cooperação que você tem dado à sua igreja? Você tem sido um cooperador ou um competidor por espaço, prestígio, funções ou cargos? E aí? Será que você realmente tem cooperado com a sua igreja? Será que você de fato tem dado aquilo que você pode oferecer ao Senhor? Será que realmente você tem oferecido aquilo que Deus espera de você? Eu queria que você refletisse em uma coisa comigo. Quando você vai sair de casa para fazer alguma coisa, você deixa um braço ou uma perna em casa? Você sai de casa, eu vou deixar meu braço em casa hoje. Vou deixar minha perna em casa hoje, eu não vou com as duas. Não, você precisa ir completo, porque você sabe que cada membro do seu corpo faz uma falta imensa. Assim é o corpo de Cristo. Quando um de nós não se propõe a cooperar, algo fica faltando. No corpo de Cristo, nós precisamos agir da mesma maneira. Precisamos ser completos. A igreja de Cristo precisa estar em conjunto. Todos precisam cooperar para que o corpo esteja completo. E estando completo e praticando a cooperação, aí sim nós iremos nos tornar uma igreja relevante. Considerações finais. Você pode agradecer a Deus por sua igreja? Ela tem sido um grupo local organizado, no qual se exerce a fé e a cooperação uns com os outros? Se não, em que tem falhado?
Como grupo organizado, devemos nos lembrar que Deus deseja que o seu povo seja de paz, que façamos todas as coisas organizadamente, decentemente, ordenadamente e que tudo contribua para a edificação própria e de outros. Como pessoas de fé, como estamos operando a virtude da cooperação? Como tem sido o nosso testemunho? Lembremos-nos de que testemunhar é tarefa diária do crente que não se conforma apenas com as aparências, e que, conhecendo o temor do Senhor, tenta persuadir os homens, pois está constrangido pelo amor de Cristo. Você tem trabalhado em cooperação ou em competição? Não nos esqueçamos que somos cooperadores de Deus e não competidores uns com os outros. Reflita nisso. Faça com que a sua igreja seja relevante. Eu queria que você saísse dessa lição refletindo uma coisa. A partir do momento em que você, como cristão, como servo do Senhor, como crente, se torna relevante para a sua igreja, para a sua comunidade, para as pessoas que estão ao seu redor, a igreja de Cristo se torna relevante. Ou seja, se você é um cristão relevante para a sua comunidade cristã, para a igreja na qual você congrega, para a igreja local se torna relevante. Pensa, se a Igreja Batista da Ilha das Flores possui membros relevantes, significa que a Igreja Batista da Ilha das Flores é uma igreja relevante para a sua comunidade. Portanto, só para a gente finalizar, nós precisamos ser organizados, precisamos exercitar a fé e não somente a fé como um serviço, e precisamos cooperar uns com os outros. Fazendo isso, a Igreja Batista da Ilha das Flores, você que está lendo, a igreja que você faz parte, a igreja que você está participando, você que está ouvindo, a igreja onde você congrega se tornará uma igreja relevante. Por hoje é só. Até o próximo domingo com a nossa 8ª lição dessa jornada. Até lá, tchau!